Olá, bem-vindo à Casa Aqua, a nossa casa sustentável. Hoje, no nosso episódio do Papo Aqua, vamos conversar com Silvio Gava, diretor técnico de sustentabilidade da Iven Construtora. Também vamos responder as perguntas que foram selecionadas no nosso portal casaaqua.com.br. Faça a sua pergunta, ela pode ser respondida aqui no Papo Aqua. Vamos lá? Olá, bem-vindos à Casa Aqua. Hoje estamos no nosso episódio do Papo Aqua com Silvio Gava. Silvio Gava é diretor técnico executivo e de sustentabilidade da Iven Construtora. A Iven integrou o último Guia Exame de Sustentabilidade e foi a primeira construtora e incorporadora da América Latina a obter a certificação Empreendedor Aqua. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, obrigado, Luiz, pelo convite. Conta pra gente, como é que a sustentabilidade chegou até a sua vida? Você foi atrás dela ou a sustentabilidade chegou até você? Mais ou menos as duas coisas. Na verdade, eu conheci o termo sustentabilidade mais ou menos em 2005 e aí eu percebi que naquele momento eu já fazia algumas coisas, mesmo sem saber meio o porquê, né? E a partir de então foi que eu consegui introduzir esse conceito na empresa e entender melhor esse conceito e continuo entendendo até hoje. Como foi essa trajetória numa empresa com 6 mil colaboradores entre diretos e indiretos? Na verdade foi um desafio enorme e foi uma inversão um pouco das implementações convencionais, né? Eu acredito que na empresa que a gente trabalha e o mercado que a gente trabalha, a gente tem uma oportunidade grande porque a gente trabalha com uma mão de obra estigmatizada, como uma mão de obra não qualificada. E na minha visão isso é uma oportunidade de implementação. E na Iven, onde a gente trabalha, a gente começou com esse processo meio down-top, não top-down. Então a gente encontrou nessas pessoas uma abertura enorme. O que é mais difícil? Implantar sustentabilidade com 6 mil colaboradores ou educar 3 filhos dentro de casa? Eu acho que para 6 mil colaboradores é mais fácil. Porque na realidade, na nossa família, a gente é um pouco mais mole, né? Então a gente... obviamente a gente quer educar os filhos da melhor maneira possível, mas eu não sou um pai impositivo, né? Eu tento não ser um pai impositivo, eu tento ser um pai que educa pelo exemplo, né? Não pode ser fazer por fazer, né? E isso às vezes demanda um tempo maior para os filhos. Mas contando um pouco mais da sua casa, Silvio, eles hoje te cobram sustentabilidade? Como é que funciona isso? Porque hoje a gente está num momento onde a educação ambiental nas escolas está cada vez mais forte. Como é que é? Os seus filhos, eles puxam a sustentabilidade dentro de casa? Vocês têm uma troca ou é mais você dando um direcionamento para eles? Eu acho que tem as duas coisas. A escola hoje em dia tem um papel fundamental, porque as crianças passam boa parte do tempo na escola, mas a maioria das escolas já tem essa contextualização da questão sustentável, na questão ambiental principalmente, na educação das crianças, né? Fundamental nas crianças hoje, que eu acho que é a questão do consumo, né? Elas são bombardeadas e a gente tem que restringir um pouco isso. E aí, em relação ao consumo, né, esse é um ponto interessante porque hoje também sustentabilidade está na última moda. Como é que você enxerga isso? Existe até um certo conflito aí entre o que é sustentável para valer e o que é sustentável numa moda para alavancar o consumo, né? Como você estava dizendo? Na minha visão, a sustentabilidade ela veio muito bem, né? Ela caiu nesse modismo e cair no modismo, na minha visão, ela entra num momento um pouco crítico. Porque a sustentabilidade em si, ela tem que ter um princípio, né? E se o princípio for voltado para o puro capitalismo, para o puro consumismo, você está distorcendo um pouco o conceito da sustentabilidade. As empresas é que dão as tendências de consumo, né? E se elas dão a tendência de consumo, está na mão delas, independente de algum estímulo ou não, educar as pessoas para o que deve ou não devem ser consumido. Sem o crachá de diretor executivo de uma grande companhia do setor da construção, mas como Silvio Gava, o engenheiro, especialista no assunto, que dica que você daria para quem está em casa assistindo a gente na hora de ir lá e comprar um apartamento no fim de semana? Primeiro, as empresas, né? Porque eu acho que tem muitas obrigações legais
que são tratadas como atendimentos à sustentabilidade. Na realidade, não o são, né? Então, vê o que essa empresa tem. Dá um exemplo, Silvio. Alguma coisa que seja um aspecto legal que algumas empresas abordam como sustentável. Por exemplo, uma recomposição arbórea, por exemplo, em relação a um terreno. Tomar conta de uma área de preservação permanente, às vezes pode ser uma obrigação. Executar, por exemplo, uma melhoria viária pode ser também uma orientação legal para você implementar um empreendimento. Isso está geralmente nos registros de incorporação, que são coisas públicas, né? Que você pode pesquisar as aprovações dos empreendimentos e constam nas aprovações desses empreendimentos. Às vezes a pessoa pode ter 2, 3 imóveis na vida, mas às vezes a pessoa pode ter um único imóvel na vida. E geralmente o investimento é tão alto que ela quer ser assertiva. Devem também levar em consideração, além da localização, obviamente, o tamanho dos ambientes, o tamanho das janelas dos ambientes. Por que tamanho das janelas? As janelas remetem a uma ventilação adequada, uma iluminação adequada, que vão remeter a uma economia de condomínio. Durante o dia você não vai precisar utilizar, por exemplo, a luz. Mas tem alguma fórmula, tem alguma coisa que ele possa chegar rapidamente e já identificar se o empreendimento, o apartamento vai ter mais iluminação natural ou menos iluminação natural? Então, no caso, por exemplo, dos dormitórios, né, que é um fator importante, se ele pegar a área daquele ambiente e calcular uma porcentagem mais ou menos uns 15%, é a dimensão que a janela deveria ter. A questão sanitária, se os vasos sanitários são entregues com bacia de duplo acionamento. O duplo acionamento é aquele de 3 e 6 litros, ou seja, 3 litros para dejetos líquidos e 6 litros para dejetos sólidos. Então, é um item que parece simples, mas a gente está falando de uma economia de 50% no consumo de água para cada fluxo. Outro ponto importante, eu acho que são os metais sanitários, né? Os metais sanitários você pode colocar uma pecinha, que são ou os arejadores, que às vezes é aquela torneira que sai aquela espuminha, que já reduz bem, ele incorpora ar na água, então ele reduz um pouco o volume, ou os restritores de vazão. Nós fizemos já uma conta comparando um empreendimento sem essa concepção toda hidráulica, né? E um empreendimento, por exemplo, com uma certificação Aqua, né? Na nossa conta, a comparação desses dois prédios, você teria uma economia referente à conta d'água na sua conta de condomínio de 27%. Vocês podem imaginar o que é isso em 30 anos ou 40 anos que você vai morar no seu apartamento? Bom, Silvio, nosso tempo está acabando. Eu queria, como encerramento, passar a palavra para você levar uma mensagem para quem está em casa sobre como que você acha que a gente pode transformar esse mundo, né, o planeta em que a gente vive, num planeta mais sustentável. Acho que uma coisa importante para as pessoas pensarem é que a sustentabilidade não é uma utopia, que precisa ter um impacto, uma ação muito grande para gerar um determinado impacto. Então eu sempre falo que sustentabilidade é uma questão de atitude. E o comportamento humano é o nosso grande desafio, que é mudar esse comportamento. Porque se você mudar esse comportamento, as coisas tendem a acontecer. É isso. Silvio, muito obrigado por estar conosco você, Luiz. Aqui na Casa Parabéns Aqua. Aí. Obrigado a vocês por mais esse episódio, por mais essa audiência. E é uma pena que a gente tenha que terminar. Espero vocês no próximo Papo Aqua. Um abraço. Estamos aqui no bloco do Papo Aqua de perguntas e respostas, onde nós selecionamos perguntas do nosso portal casaaqua.com.br que tem a ver com a realidade que a gente está vivendo do ponto de vista de construção sustentável. Nós vamos responder a pergunta da Jenner. Jenner tem uma parede de 6 metros de altura por 5 metros de largura e quer fazer uma parede verde com manta de bidim. Jenner, a ideia da parede verde é muito legal, né? Você tem uma área grande, são 30 metros quadrados, e isso com certeza vai embelezar muito a sua casa, além de trazer um aspecto de sustentabilidade muito importante, que é a moderação climática. Ou seja, quando a gente tem plantas num ambiente, a gente diminui a temperatura relativa do ambiente. Então você vai perceber que esse ambiente vai ficar mais confortável por conta da sua parede verde. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado? A manta de bidim, apesar dela ter um custo reduzido, ela não é um elemento estrutural. Provavelmente o seu jardim vai ficar muito pesado
e essa manta, ao longo do tempo, ela vai lacear. Então seria ideal você buscar uma outra solução. Um outro ponto importante para você ficar atenta, Jenner, é a altura da sua parede. 6 metros é uma altura grande, então vale a pena você pensar um pouco se você realmente precisa chegar até os 6 metros de altura. Obrigado pela sua pergunta. Uma outra pergunta que a gente selecionou no nosso portal casaaqua.com.br é uma pergunta super importante, principalmente para quem está construindo ou reformando, que é a questão do uso da madeira. Como é que a gente faz para ter certeza que a procedência da madeira é correta? Vale a pena você checar se essa madeira tem o DOF, Documento de Origem Florestal. Esse documento é um documento emitido pelo IBAMA que garante que essa madeira foi retirada de florestas autorizadas, ou seja, não é uma madeira ilegal. Se você quiser ir um pouco além, falar um pouco sobre a sustentabilidade da madeira e não simplesmente a legalidade, você pode buscar por uma madeira certificada pelo selo FSC. FSC significa Conselho de Florestas Sustentáveis, né, em inglês. Esse selo FSC é um selo de sustentabilidade que é auferido para empresas que fazem o manejo sustentável de suas florestas, ou seja, é um selo com bastante credibilidade, que se tiver a certificação FSC, você pode comprar madeira tranquilo, tá bom? Obrigado, Paulo, pela sua pergunta. E com isso nós encerramos esse bloco de perguntas e respostas do nosso portal de disseminação de conhecimento Casa Aqua. Faça a sua pergunta no nosso site www.casaaqua.com.br. Em até 3 dias, os nossos especialistas irão responder a sua pergunta. Obrigado e até a próxima.